E se, tipo, a pior coisa que se pudesse fazer para uma articulação severamente lesionada fosse, sabe, simplesmente deixá-la descansar? Pois é. Isso vai totalmente contra o que a gente ouviu a vida toda, né? Exato. Durante décadas, o consenso médico absoluto para qualquer trauma ortopédico era gelo, elevar a perna e uma imobilização assim implacável. Mas hoje, a ciência nos mostra que engessar uma estrutura machucada e só esperar o tempo passar pode ser a garantia exata de que aquele tecido nunca, mas nunca mesmo, vai cicatrizar com a resistência original. Uhum. É a grande revolução que separa a recuperação passiva da engenharia tecidual ativa. Porque, tipo, a biologia humana não funciona como mecânica de um carro, sabe? Tá, como assim? Num carro, basta colocar uma engrenagem nova, ligar o motor e pronto. Mas os nossos tecidos dependem de carga, de um estresse mecânico muito bem calculado para saberem como eles devem se reconstruir. A ausência de movimento meio que desliga esse processo. Nossa, isso faz muito sentido. O que nos traz, claro, diretamente ao nosso mergulho profundo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma discussão detalhada. A nossa missão aqui é dissecar um compêndio incrível de 2024 sobre fisioterapia traumato-ortopédica contemporânea. E é um material fantástico, viu? Sim, demais. Nós vamos falar sobre o estado da arte na reconstrução humana, indo desde aquela engenharia de precisão para recuperar ligamentos rompidos, até as adaptações neuromotoras que são cruciais para manter a população idosa caminhando sem o risco de quedas. E, claro, mantendo a regra de nunca ditar política, mas sim focar puramente na ciência dos protocolos de reabilitação. Perfeito. E o fio condutor em todos esses cenários, seja lá no esporte de altíssimo rendimento ou na geriatria, é a mecanotransdução. Palavra chique, né? Um jargão pesado, mas é um processo fascinante. É basicamente como o corpo converte aquele estresse físico do movimento em sinais bioquímicos, sinais que vão construir novas fibras de colágeno, osso, músculo. Sem o estímulo mecânico correto, a cicatrização até acontece, mas de uma forma desorganizada e super frágil. Certo. Vamos desvendar isso. Para entender como essa tal mecanotransdução se aplica na ponta do bisturi e depois lá na maca da clínica, a gente precisa olhar para a articulação que provavelmente mais testa os limites da biomecânica humana, que é o joelho. O bom e velho joelho. Pois é, e especificamente, o nosso material de hoje foca muito no ligamento cruzado posterior, o LCP. Porque, tipo, todo mundo sempre fala do LCA por causa do futebol e tal, mas o LCP é a verdadeira pedra angular da estabilidade ali, não é? Sem dúvida alguma. O LCP é significativamente mais espesso, mais resistente, e a função primária dele é impedir a translação posterior da tíbia em relação ao fêmur. Traduzindo para quem não é da área, Claro. Em termos práticos, é ele que segura a perna no lugar quando há uma força de impacto de frente para trás. Pense em bater o painel do carro no joelho num acidente de trânsito ou cair no chão com o joelho dobrado numa quadra esportiva. ai, só de imaginar já dói. Pois é. E na avaliação física, quando o paciente chega na clínica, a instabilidade é flagrante. Quando a gente aplica o teste da gaveta posterior, com a perna dobrada a 90 graus, a percepção não é só visual. Aham. O examinador sente o que a gente chama de end feel, sabe? Aquela parada firme que deveria existir ali no final do movimento simplesmente desaparece. A tíbia afunda. Caramba! E tem aquele outro teste, o teste ativo do quadríceps, que ilustra perfeitamente essa interdependência muscular. A contração do músculo da coxa puxa a tíbia, que estava meio que caída para trás pela gravidade por causa da falta do ligamento, e isso revela a frouxidão dinamicamente. Exatamente. O próprio movimento voluntário do paciente denuncia a falha da estrutura. E aí, quando essa falha exige intervenção cirúrgica, o debate sobre como reconstruir esse ligamento evoluiu, assim, drasticamente nos últimos anos. Porque não é só colocar um barbante lá e amarrar, né? De jeito nenhum. O LCP nativo não é só um cabo reto. Ele tem dois feixes principais com tensões diferentes, o anterolateral e o posteromedial.
Historicamente, a galera tentava substituir toda essa complexidade com um único feixe de enxerto, a técnica de feixe simples. O single bundle, né? Isso. O problema é que um único feixe não consegue estabilizar o joelho em todos os ângulos de movimento. O que faz todo sentido biomecânico. Se a anatomia original levou milhões de anos de evolução para desenvolver dois feixes para trabalhar em sinergia, tipo um esticando mais quando dobra e o outro quando estica a perna, tentar resolver isso com um cabo só é pedir para ter uma instabilidade rotacional sobrando ali. Exato, fica residual. E é por isso que a técnica de feixe duplo, double bundle, domina as discussões nas evidências de 2024. Mas, peraí, a técnica cirúrgica em si gera um outro pesadelo mecânico para a fisioterapia, não é? O debate entre aquela abordagem transtibial e a tibial em lei. Pelo que eu li no material, na técnica transtibial, o cirurgião faz um furo no osso e o enxerto tem que fazer uma curva absurdamente fechada para sair do túnel. Sim, é o que a literatura chama de turno assassino, o killer turn. Certo, vamos desvendar isso com uma imagem mental. Eu imagino isso como se fosse uma mangueira de jardim, daquelas de borracha grossa. Se você dobra essa mangueira repetidamente num ângulo agudo, tipo 90 graus ou mais, e fica puxando, a fricção contra a quina do muro vai inevitavelmente esgarçar a borracha até ela estourar. A analogia é perfeita, é bem isso. Então, se essa cirurgia vai por essa via transtibial, com esse ângulo agudo, em vez da inlay, que fixa direto no osso, sem essa curva dramática, como é que a fisioterapia impede que esse enxerto novinho e super vulnerável seja praticamente cerrado pela própria anatomia do paciente logo depois da cirurgia? O que é fascinante aqui é que esse é o momento em que a fisioterapia deixa de ser só exercício e vira uma ciência de precisão milimétrica. O protocolo tem que respeitar o tempo biológico de integração daquele enxerto no osso. Imagino que não dê para errar. A margem de erro na fase 1, que são as primeiras 6 semanas, é zero. Zero. A gente usa órteses dinâmicas que ficam empurrando a tíbia para frente o tempo todo, anulando a gravidade. Mas a grande sacada biomecânica está no posicionamento do paciente na hora do exercício. Tá, me explica. Tritamente em posição prona, ou seja, de bruços. O paciente deita de barriga para baixo para dobrar o joelho. Espera, preciso parar você aí. Mudar a postura do paciente de deitado de costas para deitado de bruços é realmente a linha tênue entre curar o joelho e rasgar o enxerto de dentro do osso. Como que a posição do corpo lá em cima altera tanta coisa lá embaixo? É louco, né? Mas a resposta está na cinemática vetorial dos músculos isquiotibiais, aqueles atrás da coxa. Se o paciente dobra a perna deitado de costas, a contração desses músculos puxa a tíbia violentamente para trás. Que é exatamente o movimento que o LCP machucado não aguenta segurar. Exatamente. E em um joelho sem um LCP maduro e cicatrizado, essa força vai 100% para o enxerto, rasgando ele bem naquela quina do killer turn que você mencionou. Mas, ao colocar o paciente de bruços, a própria gravidade altera o vetor da resistência. A gente protege a inserção do enxerto contra essa força de cisalhamento. Nossa, é engenharia vetorial aplicada num corpo vivo. Cada grau de movimento tem um custo altíssimo e, pelo que vi, essa proteção obsessiva continua na fase 2, né? Ali entre a 6ª e a 12ª semana. A fase da cadeia cinética fechada. Isso. Onde começam os agachamentos e o leg press, mas eles são rigidamente travados entre 0 e 70 graus. E não é um número aleatório. Passar de 70 graus muda o eixo de rotação de um jeito que a força que empurra a tíbia para trás dispara. Dispara de forma exponencial. E o que é fascinante aqui é o desafio de segurar o ímpeto do paciente. Como assim? Eles querem fazer mais. Demais, especialmente se for atleta. Porque a dor muitas vezes já sumiu nessa fase. O joelho não dói, mas o colágeno do enxerto lá dentro ainda é um recém-nascido, digamos assim. É só nas fases 3 e 4, rompendo a barreira de 3 a 6 meses, que o protocolo finalmente libera exercícios isolados, pliometria, que são os saltos, e aquele treinamento sensoromotor avançado. O que nos fornece o gancho perfeito para descer a cadeia cinética. Porque, veja bem, o paciente pode ter o joelho mais estável do mundo, reconstruído com 2 feixes, cicatrizado perfeitamente, mas se a base de contato com o chão falhar, tudo desmorona. A física não perdoa, né?
A força de reação do solo sobe pela perna inteira. Exato. E isso nos leva a descer um degrau e falar do tornozelo, que é disparada a lesão traumato-ortopédica mais onipresente que existe. A entorse em inversão, aquela virada de pé clássica. O famoso pisar em falso. Flexão plantar com supinação brusca. Os ligamentos laterais do tornozelo, tipo o talo fibular anterior, tomam uma carga absurda para a qual não foram projetados e simplesmente cedem. E a reabilitação do tornozelo mudou muito, né? Mudou completamente. Antes, a regra de ouro era o protocolo Price, com ênfase no repouso absoluto. Imobilizava e pronto. Hoje, as evidências batem na tecla de que a cinesioterapia precoce, ou seja, o movimento logo no início, supera a imobilização em todos os resultados clínicos. O movimento controlado é o que ensina as novas fibras de colágeno a se alinharem na direção certa. E dentro dessa mobilização precoce, o texto destaca muito o uso daquelas bandagens elásticas funcionais, como a Kinematic Tex. O que me chamou muita atenção foi a aplicação com uma tensão super calculada, na casa dos 30% a 40% de estiramento. É a janela terapêutica ideal para a bandagem. Pois é. E os estudos que analisamos mostram que aplicar essa tensão melhora na hora o comprimento da passada e até a altura do salto vertical. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque isso me levanta a uma bandeira vermelha gigante. Qual seria? Se a gente amarra a articulação com uma fita rígida ou elástica que seja, para fazer o papel dos ligamentos rompidos, agindo como uma órtese externa, a gente não corre o risco de deixar o tornozelo preguiçoso? Ah, a teoria da inibição muscular. Isso. O corpo não vai entender que a estabilidade já está resolvida pela fita e aí a musculatura enfraquece a longo prazo? Isso levanta uma questão importantíssima. E é uma preocupação muito lógica. Se fosse um gesso ou uma bota RoboFoot o tempo todo, a atrofia por desuso acontece muito rápido. Mas a genialidade dessa bandagem funcional com 30% de tensão é que ela não restringe o movimento fisiológico natural. Ela não engessa o pé. Exato, ela não faz o trabalho braçal pelo músculo. O mecanismo de ação dela é primariamente neurofisiológico, não mecânico. Então é mais sobre comunicação do sistema nervoso do que sobre força bruta para segurar o osso. Precisamente. Pensa na pele ao redor do tornozelo. Ela é forrada de mecanorreceptores. Quando o tornozelo começa a torcer, a entrar naquele ângulo perigoso, a fita estica e puxa a pele. Esse estiramento gera um sinal elétrico, que viaja para o cérebro em milissegundos. É um feedback muito mais rápido do que aconteceria se você dependesse só do ligamento que já está frouxo. Uau! Então o cérebro recebe o alerta mais cedo? Sim, e dispara um reflexo de contração nos músculos para endireitar o pé antes de torcer. Então a fita não deixa o músculo preguiçoso. Ela atua como um amplificador de sinal, tipo um megafone para o sistema nervoso. Ela força a musculatura a ficar hipervigilante. É um biosensor externo acoplado ao nosso próprio sistema de alarme corporal. Fascinante. E a partir desse ponto de estabilização inicial com a bandagem, a divergência de protocolos é brutal, dependendo de quem é o dono desse tornozelo, não é? As metas mudam completamente. Sim. Por exemplo, a reabilitação de um paciente sedentário foca na recuperação da marcha sem dor e no retorno seguro às atividades da vida diária, as chamadas AVDs. A pessoa só quer caminhar no mercado ou descer uma escada sem a perna falsear. A demanda mecânica ali tem um teto mais baixo. Exato. Agora, para o atleta profissional, caminhar sem dor é literalmente só o aquecimento. O tecido cicatricial dele precisa ser forjado no fogo para suportar torques absurdos. E aqui entram os protocolos pesados. Exercícios excêntricos rápidos, por exemplo. Onde o músculo gera força enquanto está esticando, freando o movimento, né? Isso é a fase excêntrica que gera os maiores níveis de força e causa aquelas microlesões controladas necessárias para hipertrofiar os ligamentos e tendões. O fisioterapeuta vai empurrar o limite com pliometria multidirecional. E o treinamento proprioceptivo entra com tudo aqui pelo que os dados mostram. Usar aqueles discos de equilíbrio, as pranchas instáveis, os wobble boards e fazer o atleta saltar e aterrissar numa base que balança. E tem um detalhe nos protocolos de 2024 que é perverso e brilhante ao mesmo tempo.
Fazer tudo isso de olhos fechados. Esse é o teste de Fugo. Quando a gente apaga a visão, o sistema somatossensorial tem que entrar em sobrecarga para compensar, não é? Exatamente. A visão do ser humano compensa uma quantidade gigantesca de falhas de equilíbrio. Quando apagamos esse sentido no treino, o cérebro fica cego para o ambiente e é forçado a depender exclusivamente da informação que sobe do pé, dos fusos musculares, dos receptores articulares e do labirinto no ouvido interno. Deve ser exaustivo para o sistema nervoso. E isso força uma neuroplasticidade muito agressiva, porque o objetivo final não é pensar no movimento. Num jogo, quando o jogador aterrissa pisando no pé do adversário, ele não tem tempo para racionalizar preciso contrair meu fibular. O córtex motor tem que reagir sozinho em milissegundos antes que o ligamento estoure. E essa capacidade de suportar o caos e a instabilidade nos leva a uma transição crucial no nosso mergulho de hoje. Porque assim, enquanto para o atleta a alta performance é mudar de direção numa fração de segundo no campo, para uma parcela gigantesca da população que nos escuta, a definição de alta performance é outra. É uma escala totalmente diferente. Pois é, para um idoso, alta performance é conseguir levantar de uma poltrona, caminhar até a cozinha no escuro de madrugada para beber água e não sofrer uma queda que pode literalmente ser fatal. E os mesmos princípios de biomecânica, de força e de recrutamento sensório-motor que usamos no atleta precisam ser radicalmente adaptados para essa realidade. Se conectarmos isso a um panorama maior, o envelhecimento traz uma cascata de alterações que conspiram ativamente contra o nosso equilíbrio. E a mais insidiosa delas, sem dúvida, é a sarcopenia. A perda de massa muscular. Isso, e tem um equívoco enorme de que a sarcopenia é um problema da terceira idade. Na verdade, a literatura nos mostra que o declínio progressivo da massa muscular começa já na terceira década de vida, ali pelos 25, 30 anos. Caramba, tão cedo, e o mais cruel da sarcopenia não é só a perda de volume do músculo, mas sim quais fibras musculares vão embora primeiro, né? O texto detalha que ela ataca preferencialmente as fibras do tipo 2, as fibras de contração rápida. Aí é que está a chave da queda em idosos. Exato. O idoso não perde apenas a força bruta, ele perde a velocidade de reação motora. Quando o calcanhar dele escorrega no tapete, o músculo da perna até tem força estática para sustentar o peso, mas ele simplesmente não consegue contrair rápido o suficiente para reposicionar o pé e evitar ir para o chão. É o colapso do tempo de reação. É o delay do sistema. Isso não acontece no vácuo, né? Soma-se a isso a degradação das células do sistema vestibular, o nosso labirinto, e a diminuição da visão. Quando ocorre a primeira queda, mesmo que o idoso não quebre o fêmur de cara, o estrago psicológico já está feito. A famosa síndrome pós-queda. Que é um ciclo vicioso devastador. Sim, o medo patológico de cair de novo. O indivíduo restringe ativamente o próprio mundo. Primeiro ele deixa de ir na padaria, depois evita escadas, até que a locomoção dele vira só o trajeto entre a cama e o sofá, de preferência se segurando nas paredes. E a imobilidade acelera a sarcopenia num ritmo assustador. O músculo atrofia mais rápido, garantindo que a próxima queda seja não apenas mais provável de acontecer, mas que tenha consequências muito piores. É uma profecia autorrealizável. O medo da queda causa a fraqueza que gera a próxima queda. Então, como a fisioterapia entra para hackear e quebrar esse ciclo neural de medo e atrofia? Intervindo na arquitetura do movimento consciente. A gente usa estratégias como os exercícios de Frankel. Eles foram criados originalmente para pacientes com ataxia neurológica severa, mas são geniais na geriatria. Eles exigem do idoso um nível absurdo de concentração visual para realizar movimentos lentos e muito precisos. Tipo o quê? Desde deslizar o calcanhar perfeitamente sobre a canela da outra perna, deitado na maca, até progressões bem complexas de caminhada guiada no solo. A lógica é: se os caminhos automáticos do equilíbrio estão danificados pela idade, os exercícios de Frankel ensinam o cérebro a usar a visão para assumir o controle voluntário do corpo. Sensacional. É como instalar um software de navegação manual de emergência, porque o piloto automático quebrou. Exatamente isso. E tem mais. A reabilitação busca todas as vias neurais. Tem a inserção do método Pilates, focado no core, na força do tronco para manter a postura ereta.
E hoje temos até a gamificação do tratamento, com realidade virtual. Ah, os videogames na clínica. Sim, a RV transformou a prevenção de quedas. Jogos onde o idoso está seguro, mas o ambiente virtual simula um terreno acidentado. Ele precisa desviar de obstáculos, deslocando o peso do corpo. Isso treina o reflexo cognitivo sob pressão. E tira o medo porque o cérebro experimenta o desequilíbrio sem o risco real do impacto. Então, o que tudo isso significa quando a dor articular é tão grande que o idoso simplesmente recusa o exercício no solo? Isso nos conduz àquela que talvez seja a intervenção mais espetacular da geriatria, a fisioterapia aquática, a hidroterapia. Ah, a água é mágica para a reabilitação. Lendo as fontes, a analogia que me veio à mente foi de um simulador de gravidade lunar acoplado a uma câmara de compressão terapêutica. A física dos fluidos muda absolutamente todas as regras do jogo. Como que a água altera a reabilitação na prática? Se conectarmos isso ao panorama da dor, é o ambiente perfeito para contornar o maior paradoxo da geriatria. O corpo precisa desesperadamente de exercício vigoroso, mas as articulações cheias de artrose não aguentam a carga da gravidade no solo. A conta não fecha. Não fecha. Mas quando você submerge o paciente na piscina até a altura do peito, a força de empuxo da água, a flutuação, anula praticamente 80% do peso corporal aparente dele. 80%. Sim, a sobrecarga que estava esmagando a cartilagem do joelho, do quadril, da coluna, cai a quase zero. A dor mecânica profunda simplesmente evapora na hora. E eu imagino que isso destrave instantaneamente a barreira do medo, não é? O risco de impacto grave some. Se ele tropeçar num treino de marcha lá dentro da piscina, o resultado não é uma fratura no fêmur, é só um mergulho lento. Essa libertação psicológica é absurda. Permite que o paciente explore amplitudes de movimento que o cérebro dele bloqueava no chão por puro instinto de proteção. Um alongamento excêntrico que faria o paciente chorar na maca, na água se torna superfluido. Incrível. E tem a questão da pressão hidrostática também, né? É como se a água fosse uma roupa de compressão no corpo inteiro do paciente. Ela empurra o sangue venoso de volta para o coração, desinchando a perna na hora. Sem contar que não importa a direção que a pessoa mova o braço ou a perna na água, ela sempre encontra resistência viscosa. Exato. O fortalecimento é tridimensional. E o resultado dessa inversão é muito real fora da piscina. Idosos que passam por hidroterapia reduzem drasticamente as oscilações da postura quando voltam para o solo firme. Eles recuperam autonomia para viver sem medo. O que, para mim, resume bem as nossas principais conclusões de hoje sobre o poder inegável da reabilitação fisioterapêutica pós-operatória e preventiva. O que vimos hoje desde a engenharia vetorial protegendo o enxerto no joelho, até o biosensor tátil das bandagens em atletas e a gravidade lunar da água para os idosos aponta para um fato inquestionável, né? A biologia humana detesta a inércia. Isso. O repouso absoluto, que antigamente era a cura mágica, na verdade, na maioria dos casos ortopédicos, é um agente de morbidade. A resposta real depende do movimento precoce, bem dosado e progressivo. A máquina humana não foi projetada para ficar encostada no conserto. Com certeza. O tecido precisa do estresse mecânico para saber como se blindar contra ele no futuro. Retomar a função exige, antes de mais nada, desconstruir o medo do movimento. E entender as engrenagens desse processo capacita a todos nós. Ter a noção de que a dor após um trauma ou enfraquecimento pela idade não são sentenças irreversíveis. O que nos deixa, aliás, com uma provocação final bem interessante extraída das fontes de hoje. Qual seria? Em todo esse cenário de controle neuromotor, o texto levanta um ponto sobre aquelas quedinhas bobas. Sabe quando um idoso tropeça do nada no meio da sala? A família sempre acha que é só distração. Exato, todo mundo culpa o tapete ou a falta de atenção. Mas a literatura nos alerta que essa pequena queda, mesmo que pareça inofensiva e não quebre nada, na verdade muitas vezes é o primeiro indicador clínico de falha do sistema nervoso central ou músculo esquelético. É o painel do carro acendendo a luz vermelha. Perfeito. É o sistema de alerta precoce do cérebro, avisando que o software do equilíbrio postural já não consegue mais compensar as falhas do hardware, dos músculos e receptores.
A sincronia acabou. Nossa, isso muda toda a perspectiva de um simples tropeço. Muda tudo. Da próxima vez que um tropeço aparentemente do nada ocorrer, não ignore. Talvez seja o corpo gritando que precisa de uma atualização urgente através da fisioterapia. E como a gente viu exaustivamente aqui, essa atualização nunca vai ser baixada pelo repouso. O único botão de download da fisiologia humana é o movimento. Fica a reflexão para quem nos acompanha. Muito obrigada pela escuta e até o nosso próximo mergulho.